no Novo Testamento, e esses encontros são transformadores. Jesus transforma lixo em luxo. Com o cego, e não deu para a gente ouvir a música inteira, porque vocês viram aí um pedaço de uma cantata que foi feita na nossa igreja musical de Natal há muito tempo atrás, porque sobre o cego nós já pregamos, e com o cego nós aprendemos que você pode até não ver, mas pode perceber. Aquele cego percebeu que Jesus estava por perto, perguntou quem era e clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A cura começa com reconhecimento. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver, ou que eu volte a ver, ou que eu passe a ver. Restaure minha vista. Uma outra coisa que nós aprendemos a respeito daquele cego que foi domingo passado é que a doença nos coloca à beira do caminho. Quantas pessoas estão à beira do caminho, marginalizadas, precisando de restauração? Aquele cego que teve um encontro genuíno com Jesus deixou de ser ninguém e passou a ser alguém a partir daquele encontro. Hoje nós iremos estudar o último, não que não tenha outros encontros, mas a partir de domingo que vem o nosso tema muda em virtude do projeto Atos 8. Mas nesse último não daria para ficar sem falar um pouco sobre um texto tão familiar, tão conhecido, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu gostaria, antes de ler o texto, e já pedi você para encontrar o texto, nós vamos ler o capítulo 4 de João, versículos de 1 a 24, de pedir mais um vídeo, só que esse agora de 2 minutos, vai resumir a história. Eu acho que isso ajuda a gente a fixar. Essa dramatização feita pela nossa igreja aqui há alguns anos atrás, o som não está lá, essas coisas, mas deu para a gente ver uma mensagem interessante sobre aquele Jesus que restaura e dá uma nova razão para viver. Mas este episódio do filme, que relata o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Sicar, vai te fazer reviver um pouco dessa história. Somado com a leitura do texto, acredito eu, você vai fixar bem aquilo que será ministrado nesta noite. Então vamos ver esse outro vídeo. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde, o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor.
Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias. E quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Ler essa mesma história, a partir do versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, desculpe, eu fui ler João e todo, mas até estranho. No computador aqui apareceu 1 João, deixa eu corrigir aqui, desculpe. Não é 1 João, nós precisamos do Evangelho de João. Aqui. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Até o verso 24, que o Senhor possa abençoar o seu e o meu coração com a leitura da sua santa palavra. Amém. O genuíno encontro da mulher samaritana com Jesus. Interessante, aquela mulher, ela ia sempre ao poço de Jacó tirar água. Por isso, nós podemos dizer com muita convicção que ela não foi lá de caso pensado. Eu estou indo a ficar no poço de Jacó para encontrar-me com Jesus. Não. Ir lá beber água, buscar água, era uma rotina da vida daquela mulher. Mas eu posso lhe afirmar também o oposto disso. Com certeza, Jesus sabia que iria encontrar com aquela mulher. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer nesta noite, tenho dito isso em quase todas as mensagens que tenho pregado sobre esse tema, é que você pode não ter marcado um encontro com Jesus, mas Jesus marcou um encontro com você. Isso aconteceu quando nós pregamos sobre Zaqueu, lembra? Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus por mera curiosidade. Iria passar por aquela região alguém que ele já tinha ouvido comentários de quem ele era, uma pessoa que atraía multidões. E agora Zaqueu, de pequena estatura, sobe numa árvore porque ele queria ver Jesus. Mas é muito interessante quando ele percebe que Jesus vai até a árvore, ele não segue apenas pelo caminho, e ele olha para cima, chama Zaqueu pelo nome e se oferece para hospedar-se na casa de Zaqueu. Zaqueu foi surpreendido, ele não imaginava nunca que Jesus iria tomar aquela atitude. Domingo passado nós falamos sobre o Bartimeu, o cego, e acontece a mesma coisa. Não foi por acaso que Jesus parou e libertou aquele cego, ele restaurou a dignidade. Mas hoje, nós encontramos no episódio da mulher samaritana mais um genuíno encontro com Jesus, encontro que ele havia marcado com aquela mulher. Marcado como, pastor? No sentido de que ele sabia da existência daquela mulher, ele queria parar naquele lugar, e ele queria ter um encontro com aquela mulher. Agora, encontro é relacionamento. Tem gente que trata Jesus como algo. Eu tenho Jesus como se fosse um objeto que eu adquiri e guardei, objeto de estimação. Jesus não é algo, Jesus é alguém. E como alguém que ele é, ele quer ter um relacionamento com você e comigo. E essa história do relacionamento que Deus quer ter através de Jesus com você, começa com a encarnação. Ele se vestiu de homem para vir à nossa terra e se relacionar conosco. Por isso mesmo, o meu desafio nesta noite é que você possa parar um pouquinho e reconhecer que talvez você tenha saído de casa na intenção de mais uma vez chegar num templo, cantar algumas músicas, ouvir uma pregação, e se você der a oportunidade, abrir-se por completo, pode ser que você será surpreendido com algo maravilhoso que Deus quer fazer na sua vida. Você sabe por quê? Deus quer fazer isso na sua vida porque Deus quer relacionar-se conosco através de Jesus. Interessante porque tem um episódio do qual nós não vamos pregar nessa série, que é o encontro de Jesus com as irmãs Marta e Maria. Ouvimos inclusive o pastor Gerê pregar na convenção sobre este texto. Muito jóia a mensagem. E ele abordou um aspecto interessante porque ele olhou Marta
Tem gente que condena Marta por causa do serviço de Marta, por causa da correria de Marta, por causa do ativismo de Marta. E o pastor Gerê abordou o texto sem criticar esse aspecto da vida de Marta. Porque Deus não condena o serviço, aliás, Ele condena o excesso quando o serviço realmente muda as suas prioridades. Mas no caso específico de Marta e Maria, não é que ela tinha que parar de arrumar a casa, não é que ela tinha que parar de ir para a cozinha, preparar a alimentação que ela iria oferecer ao mestre, mas o que ela precisava era ter coração atento, sem querer criticar os outros por tomar outra decisão. No caso específico, a sua irmã tomou outra decisão, e o que Jesus está dizendo é o seguinte: Marta, Marta, Maria fez a escolha certa. A escolha de prestar atenção, de cultuar, de adorar, de estar presente. Você até podia continuar suas tarefas de casa sem perder o coração de adorador e sem perder os detalhes daquilo que está acontecendo na sala. De vez em quando você podia até parar: Jesus, eu não escutei direito, conta para mim o que aconteceu. Eu não entendi direito o que o senhor disse, me explique. Mas uma coisa, você sabe qual é o defeito de Marta? O defeito de Marta é achar que é a pam, porque tem a agenda cheia. Já viu como é que ter a agenda cheia é chique? O artigo no diário que eu escrevi, que saiu essa semana, se alguém tem acompanhado, dessa vez eu não passei e-mail, deve ter saído quinta ou sexta, eu falo sobre isso. Sabe o que eu digo? Tem gente, por exemplo, eu cito lá esse exemplo. Quantas pessoas reclamam de médico? Você pega um especialista e diz: puxa, mas esse cara só tem consulta com ele daqui 6 meses. Aí você marca a consulta com hora marcada mesmo. Daqui 6 meses, sexta-feira, 3 horas da tarde. Aí você chega lá 3 e é atendido 6, aí você fica nervoso pra caramba. Mas eu te pergunto, qual é o paciente que quer ir ao médico, que tem tempo de sobra, e você olha pelo buraquinho da porta, ele está lá fazendo palavra cruzada, quase não tem paciente, né? Então nós temos uma dificuldade grande, porque nós não queremos os comuns, nós queremos os especiais, e os especiais realmente enfrentam o problema com o tempo, né? O grande problema, sabe qual é? Quando nós que temos dificuldade com o tempo, nos envaidecemos por conta disso e começamos a achar o sou muito especial, né? Aí a pessoa te chama, você às vezes tem até brecha na agenda, mas você fala que não tem porque é chique. Olha, eu estou muito ocupado, né? E o pior, tem gente ficando ocupada para adorar, ficando ocupada para cultuar, já não tem tempo mais de ir na igreja. Ó, pastor, você não entende, né? Eu estou trabalhando demais, estou chegando muito tarde, né? Tem dia que eu levo serviço para casa no domingo, não dá para ir à igreja todos os domingos, então eu vou uma vez por mês. Ó, mas todo dia cedo eu faço minha oração, e a oração é uma reza, porque só levanta em cima, abençoe esse dia em nome de Jesus, amém. Mas não tem tempo. O Senhor quer ter mais do que um encontro com você, preste atenção. O Senhor quer ter com você um relacionamento. Amém ou não? Amém. Vamos fazer igual os pentecostais fazem. Vira para o seu irmão e diz assim: o Senhor quer ter um relacionamento com você. É mais do que um encontro casual. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele valoriza relacionamento. E ele teve isso com a mulher samaritana. Vamos rapidamente passar pelo mesmo processo. Quem era aquela mulher? Nós temos informações bíblicas de quem era aquela mulher, mas Jesus também sabia quem era, e pela história que a gente ouviu, assistiu e leu, a gente percebe isso quando ele manda buscar o marido, depois revela o que ele sabia sobre a vida e intimidade daquela mulher. Mas é interessante que no decorrer do diálogo, ele faz perguntas e permite que ela faça perguntas para ele também. Sabe por quê? Porque ele queria conhecer, mas queria se deixar conhecer.
Ele queria que a mulher conhecesse ele. Então começa a ter essa troca, esse diálogo, que permite perguntas, que permite respostas, para que ela pudesse conhecer Jesus. Aí Jesus chega para ela e diz: dá um copo d'água para beber. Ela faz a primeira pergunta: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus não se dão com samaritanos. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Aí Jesus continua o diálogo: está dando certo, eu quero me relacionar, eu quero que essa mulher me conheça. E aí Jesus diz: se você soubesse quem é que te pede dar-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Ela faz outra pergunta: Senhor, porventura és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele nos deu um poço. E aí Jesus diz: essa água que Jacó te deu, ela é jóia, é H2O, é uma água pura. Poço é fundo, aí uns 30 metros de profundidade, dá trabalho para encher lá o balde e puxar a água, mas é jóia. Ele realmente bebeu dessa água, ele deu dessa água para os seus animais. Mas quem bebe dessa água volta a ter sede. A água que eu estou oferecendo, você não voltará mais a ter sede, porque a água que eu lhe dou é a água da vida. Ah, Senhor, e olha que o diálogo está indo, o relacionamento está se travando, não é? Ela diz: Senhor, que joia, me dá dessa água, porque assim eu não preciso ter esse trabalho de vir no poço todo dia para tirar a água outra vez. E aí Jesus continua o diálogo, não é? Vai buscar o teu marido. Eu não tenho marido, e assim por diante. Meu querido, o Senhor quer saber tudo sobre a sua vida, e Ele se abre para você e permite que você descubra tudo sobre Ele. Que tal começar um relacionamento com Jesus? Falando quem você é e deixando Ele se revelar para você. É isso que o Senhor quer: conhecer e ser conhecido. Mas voltando, depois de toda essa história que eu acabei de repetir, vamos pensar um pouquinho nas características da mulher. Caminhe comigo mais um pouco. Primeiro, ela era uma mulher rejeitada. Será que rejeição é um mal que outras pessoas, talvez até alguns aqui hoje, enfrentam? Eu tenho caminhado aí já no ministério há mais de 30 anos, e eu percebo que existem pessoas que sofrem profundamente porque se sentem rejeitadas, ou algum dia foram rejeitadas. Filhos que foram rejeitados por pais que abandonaram e nunca mais deram notícias, sendo o pai, seja a mãe. Mulheres que foram rejeitadas e abandonadas pelos maridos. Maridos que foram rejeitados e abandonados por suas mulheres. Amigos que também se foram e abandonaram, sem maiores explicações. Aquela mulher era uma mulher rejeitada. Preste atenção. Ela era rejeitada pelos homens, porque era mulher. Tem gente que pensa que a Bíblia é machista. A Bíblia foi escrita numa cultura machista. A Bíblia, como palavra de Deus, não é machista. Você vê lá que diante de Deus já não há homem, nem mulher, escravo, nem livre, nem patrão, nem empregado, né? nem judeu, nem estrangeiro. Em Cristo todas as pessoas são iguais. Contudo, preste atenção, a cultura da época era machista, sim. Você sabe muito bem qual era a oração do fariseu: graças te dou a Deus, porque eu não nasci gentil, eu não nasci cachorro, eu não nasci mulher. Forte isso, mas era uma realidade da época. E a Bíblia foi escrita neste contexto. Portanto, aquela mulher era rejeitada por ser mulher, rejeitada pelos homens. Em segundo lugar, aquela mulher era rejeitada pelos judeus por ser samaritana. Samaritano era um povo misturado, babilônios e sírios. E judeu não gostava da mistura. Por isso o judeu não se
estava com o samaritano. Para quem tem a geografia da Palestina na cabeça, é uma faixa estreita de terra de 240 quilômetros, e aí embaixo está a Judéia, ao centro está a Samaria, ao norte está a Galileia. Para quem saía da Judéia para ir para a Galileia, tinha que passar em Samaria, mas alguns judeus ortodoxos iam pelo deserto, para não ter que passar em terreno samaritano. Então aquela mulher era rejeitada pelos judeus. Por isso que ela pergunta: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ainda mais, aquela mulher era rejeitada pelos próprios samaritanos. Sabe por quê? Por causa da sua vida moral. Pensa comigo. Rejeitada pelos homens por ser mulher, rejeitada pelos judeus por ser samaritana, rejeitada pelos samaritanos por ser uma mulher de vida moral, de vida imoral, de vida sexual questionável, uma mulher que era falada na cidade. Portanto, ela era uma mulher rejeitada. Segundo lugar, ela era uma mulher amedrontada, que evitava as pessoas. Sabe que hora que ela foi buscar água? Ao meio-dia, sendo que todas as mulheres da região buscavam água de manhã. Mas ela foi buscar água ao meio-dia. Sabe por quê? Para não ter que encontrar com outras mulheres e não ter que passar pelo vexame de ser possivelmente criticada, por ser abusada, por ser condenada em sua atitude. Então aquela mulher foi meio-dia, porque assim ela não encontrava praticamente ninguém que podia buscar a sua água. Era uma mulher pobre, porque ela não tinha servos e servas para fazer esse serviço no lugar dela. Ela mesma ia ao poço buscar a água. Portanto, além de rejeitada, aquela mulher era também uma mulher que evitava pessoas. E isso, do ponto de vista emocional, do ponto de vista relacional, é terrível. Terrível. E talvez ela evitasse as pessoas, não por causa dela, mas por causa das próprias pessoas. Ela era persona não grata. Porque tanto de mulher buscando água, de repente chegava aquela mulher: o que essa mulher está fazendo aqui? Nós não podemos ficar perto dela. Essa mulher compromete nossa reputação. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui, preste atenção. Pode ser, naquele caso específico, pode ser que nenhuma mulher da cidade iria encontrar-se com a samaritana. Mas Jesus iria se encontrar com ela. Por isso, em qualquer que seja a situação que você está vivendo, as pessoas podem não te entender, Jesus te entende. As pessoas podem não te aceitar, Jesus te aceita. As pessoas podem te evitar, Jesus não te evita. As pessoas podem não querer se encontrar com você, Jesus quer. Jesus quer. Agora, tem algumas coisas bem interessantes para a gente entender desse episódio de maneira prática e aplicando na nossa vida. Primeiro, Jesus permite ser questionado porque ele quer ser conhecido. Eu disse isso agora mesmo. Ele pede água para abrir um diálogo e permite que a mulher lhe faça as perguntas. E uma das perguntas que a mulher faz, eu já citei. A outra é: onde se deve adorar? Onde? É em Jerusalém? É no monte? Onde é que se deve adorar? Preste atenção, a verdadeira adoração só acontece quando conhecemos o verdadeiro Deus. Deus só pode ser verdadeiramente adorado quando for verdadeiramente conhecido. Tem muita gente enganada por aí, achando que podem adorar sem conhecer. Quando a mulher pergunta: os samaritanos dizem isso, os judeus dizem aquilo. Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não conheceis. Virá o tempo que já chegou,
em que o lugar vai ser de menos importância. O que importa é a forma, é a disposição. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito de verdade. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer, porque tem tudo a ver com o culto. Quantas vezes a gente valoriza a forma? Uns criticam os outros por causa da forma. Tem gente que é tímido, talvez não tem ritmo, não gosta de bater palmas, mas quem bate critica quem não bate acha que quem bate, igreja não é lugar para isso. Né? Levantar as mãos, não levantar as mãos, fazer ou não fazer, o que importa é outra coisa. Você conhece aquele a quem você está adorando? Vós adorais o que não conheceis. Primeiro conhecer, para depois adorar. Primeiro conhecer, para depois adorar. Aí, quando essa mulher faz essa pergunta, parece até que ela está querendo mudar de assunto. Se você lê assim de carreirinha, como dizem, né, os antigos, vamos fazer uma leitura de carreirinha, sem preocupar com os versículos, né? Parece que a mulher muda abruptamente de assunto. Ela para o tema que estava sendo discorrido, porque Jesus tocou no ponto fraco, no ponto secreto, na área de conflito, na zona de dificuldade daquela mulher, quando ele diz: vai buscar o teu marido. Eu já tenho defendido, os irmãos já me ouviram falar isso algumas vezes. Não existe uma técnica única de evangelização, porque a melhor e mais eficiente forma de evangelizar é tocando na área de necessidade das pessoas, e cada um tem uma área. Quando Jesus foi conversar com o jovem rico, qual foi a área de necessidade que Jesus Cristo tocou? Ele diz: guarde os mandamentos. Olha onde Jesus queria chegar. E ele, na sua religiosidade, diz: Senhor, eu faço isso desde a minha meninice. E começa a citar os mandamentos. Sabe o que ele faz? Deixa de fora o não cobiçar. Jesus sabia disso. E aí Jesus veio tocar na ferida desse cara. Depois que ele cita os mandamentos, deixando este de fora, Jesus diz para ele: tudo bem, vai lá, vende o que você tem, dá a metade aos pobres e vem me seguir. Opa, Senhor! Vira as costas e vai embora, porque Jesus pediu para ele algo difícil demais de realizar. Mas quantas outras vezes você viu Jesus fazendo a mesma coisa? Dizendo para outras pessoas a mesma coisa: vai vender o que você tem e vem me seguir, vai vender o que você tem e vem me seguir. Ele falou para aquele jovem, porque ele sabia que aquele jovem enfrentava problemas naquela área. Mas quantas vezes você viu Jesus chegar nas mulheres e dizer assim: vai buscar teu marido? Já pensou se essa fosse a única forma de evangelizar? Não é? Eu quero evangelizar uma mulher: vai buscar teu marido, vai buscar teu marido. Para muitas isso não iria fazer sentido algum, mas para a mulher samaritana fez. E ela respondeu: eu não tenho marido. E Jesus diz: você falou a verdade, que você já teve 5, né? E o que você tem agora não é seu, é seu amante, é marido de outro. Então você falou a verdade. Vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Quem te revelou isso? Quem te disse isso? Meu irmão, aquela mulher tinha uma sede extraordinária e só Jesus podia saciar. Mas aquela mulher, por ser adúltera, ela estava acostumada a matar a sede de homens, sede de sexo, sede de outras áreas.
Talvez no começo, quando Jesus abriu o diálogo, ela começou até a dar bola para Jesus e pensar: puxa vida, esse aí está interessado em mim. Logo ela percebeu que Jesus tinha outro interesse. Era na vida daquela mulher, na dignidade daquela mulher. E aí ele diz para aquela mulher que ele tinha uma água que iria matar plenamente a sede que aquela mulher sentia. E ele deixa isso muito claro. Deixa eu te perguntar: algo na sua vida, homem que está aqui hoje à noite, algo na sua vida possivelmente precisa vir à tona. Jesus quer tocar no seu ponto secreto. Mulheres que estão aqui hoje à noite, algo na sua vida precisa vir à tona, precisa aparecer. Você sabe por quê? Porque se não vier à tona, você não vai ser curado. Só tem um jeito de sermos curados, é quando aquilo que está nos afligindo vem à tona e é confrontado. Sem esse confronto não haverá cura. As máscaras daquela mulher caíram. O seu pecado foi apontado. E se você quer ver a sua vida transformada, as suas máscaras também precisam cair. O seu pecado precisa ser apontado para que haja plena restauração e cura. A pergunta é: onde se deve adorar? O foco da adoração não é mais o lugar, mas é o relacionamento verdadeiro com Deus. Quando ele disse para ela: vós adorais o que não conheceis, você pode dizer assim: pastor, isso é coisa lá do samaritano, é coisa do Novo Testamento, não tem absolutamente nada a ver comigo hoje. Mas nós estamos cansados de ver hoje em dia cristianismo sem Cristo. Vós adorais o que não conheceis. Tem muita religiosidade, muita gente ocupando os templos, muita gente cultuando. Quem é essa pessoa que eu cultuo? Qual a importância e o significado dela? Puxa vida. Uma operação que aconteceu numa cidade há poucos dias, revelando tanta corrupção, tanto problema, prendendo tanta gente. E eu soube a notícia de que a grande maioria, irmãos, crentes, filhos de crentes, gente de igreja, filho de pastor. Irmãos, vós adorais o que não conheceis. Cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem Cristo. Não há adoração verdadeira sem relacionamento verdadeiro, e não há relacionamento verdadeiro sem conhecimento. Você precisa conhecer o Senhor, se relacionar com Ele, para que você possa adorá-lo. Ela o reconheceu como profeta, e aqui a gente já vai aplicar e concluir. Primeiro, ela largou o cântaro e foi para a cidade. Gente, isso é simbólico. Ela largou o cântaro e foi para a cidade. Significa que ela deixou o peso, deixou a culpa. Ela foi para a cidade livre, liberta. Talvez sentindo aquilo que o apóstolo Paulo sentiu quando escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo do meu passado, das coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, para o alvo. O cântaro já foi quebrado, já ficou para trás, o peso já foi largado para trás. Eu estou livre. Ouvindo uma pregação sobre esse assunto em Fortaleza, eu ouvi uma ilustração simples, singela, mas que ajuda muito a gente a tomar uma decisão sobre esse texto. Sobre um homem pedindo carona. E aí uma caminhonete parou e deu carona para aquele homem, que carregava nas costas um saco pesado com algumas bagagens.
E aquele homem subiu na carroceria daquela caminhonete e foi por caminho afora. Depois de muito tempo, o motorista percebeu que aquele homem não tinha posto o saco na carroceria e continuava com o saco nas costas. E aí ele, incomodado com aquilo, para e disse: moço, tira o saco dos ombros aí, das costas, e coloca o saco na carroceria. Para a caminhonete não vai alterar absolutamente nada o peso, mas para você fará uma grande diferença. E a aplicação é que muitas vezes a gente frequenta a igreja, mas continua carregando culpa, continua levando o saco pesado nas costas. A gente ainda não entendeu que em Jesus nós podemos depositar todo o peso, todo o pecado, toda a luta, todo o desafio, todos os problemas que nós enfrentamos. Aquela mulher largou para trás o seu cântaro. E você tem deixado o seu peso para lá? A partir do seu encontro com Jesus? Uma outra ilustração que nos ajuda a assumirmos responsabilidade de um bêbado, José, que se converteu. E ele tinha muita sensibilidade com os bêbados, com as pessoas alcoolizadas. E um dia, voltando da igreja para casa, ele viu um que fez relembrá-lo da sua história. E ele pegou aquele bêbado, levou o bêbado para casa, deu banho, deu comida, deu cama, cuidou dele. Depois levou ele para a igreja. Na igreja, aquele bêbado ouviu o ex-bêbado, aquele que ainda estava lúcido, mas que ainda não tinha sido liberto. Ouviu falar de Jesus. E quando foi feito um apelo sobre mudança de vida, ele falou assim: eu quero ser igual a José. Interessante, né? Quantas pessoas vão pensar assim: eu quero ser igual ao Betinho, eu quero ser igual ao Hélio, eu quero ser igual ao Jéter, eu quero ser igual ao pastor Marcos. Sabe quando é que as pessoas vão querer ser igual a nós? Quando nós formos parecidos com Jesus. Amém? Amém. Quando formos parecidos com Jesus, as pessoas vão querer ser parecidas conosco. Aquele bêbado não conhecia Jesus ainda, mas ele conhecia José. O máximo que ele podia dizer: eu quero ser igual a José. A transformação pela qual José passou, eu quero passar também. Mas depois ele foi aprender que ele, na verdade, tinha vontade de ser igual a Jesus. Mas ele não conhecia Jesus ainda. Jesus não levou ele para casa. Jesus não deu banho nele. Jesus não deu sopa para ele. Jesus não deu cama para ele. Jesus não deu carinho e abrigo para ele. Quem deu essas coisas para aquele bêbado foi o José. E por isso, ele queria ser igual a José. Nossa agenda às vezes está tão cheia que a gente não tem tempo de cuidar das pessoas. Ela foi cuidada, largou o peso, largou o canto, voltou à cidade, foi testemunhar de Jesus. Foi falar de Jesus do jeito dela, mas foi falar de Jesus. Sua credibilidade foi restaurada. Ela agora podia ser acreditada, porque, afinal de contas, o encontro de Jesus com ela mudou por completo a sua vida. Agora ela era uma nova criatura, uma nova mulher. Sua ferida foi curada, aquela ferida mais profunda da alma. Ela foi curada. Ela o reconheceu como profeta. Queria dar um recado para crentes antigos que aqui estão, filho de crente que aqui está, gente que acostumou com o culto, gente que já é religiosa, tem temor de Deus. Sabe qual é o recado que eu quero dar para você? É que muitas vezes você está distanciando da fonte, e se você distanciar da fonte,
você vai voltar a ter sede. Não pode ser apenas um encontro, tem que ser um relacionamento. Tem muita gente fugindo e distanciando de Deus, não cuidando da fonte. E cuidar da fonte é obra do Espírito. Você não pode entristecer o Espírito, você não pode viver sem o Espírito. É o Espírito Santo que nutre, é o Espírito Santo que renova. E muitas vezes o pecado não tratado, a falta de confronto, a falta de permitir Jesus cuidar das nossas intimidades, das áreas mais escuras da nossa vida, faz com que a gente volte a ter sede. Cuidado, não dá para viver só do passado. Onde estão suas expectativas? Trate o pecado com seriedade, desobstrua a fonte, ouça o que Deus tem para dizer para você, não protege, não deixe para depois, tome agora mesmo uma decisão. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Queria convidar você a avaliar sua própria vida. Você tem tido um relacionamento com Jesus? Gostaria que o pessoal aí de trás pegasse o hino 387 do Salmos Unidos. Queria convidar a nossa irmã Medir para vir aqui, para nós cantarmos este hino.